E aí pessoal, beleza? Vamos iniciar aqui uma resolução de questões da Banca CESP para o concurso da Assembleia Legislativa do Estado do Ceará. O concurso está suspenso, mas quem se inscreveu sabe que uma hora a prova vai chegar e quanto mais se preparar, mais chances vai ter de passar. Então vamos lá. São algumas questões recentes de contabilidade e que pode cair na prova de vocês dessa forma. Então vamos lá. Primeira questão, Cefaz Alagoas, auditor fiscal. Com relação às operações envolvendo estoques de mercadoria, julgue o item subsecutivo. Uma mercadoria cujo custo de aquisição não possa ser mais recuperável deve ser mensurada a valor justo até a sua venda definitiva. E aí, pessoal, uma mercadoria cujo custo de aquisição, ou seja, o custo histórico, não possa ser mais recuperável. Quer dizer, você comprou por um custo e aquele custo não é mais recuperável. Então, deve ser mensurado ao valor justo até a venda definitiva. Não, pessoal, questão errada. O CPC 16 ele diz o seguinte, os estoques deverão ser mensurados pelo custo ou valor realizável líquido, dos dois o menor. Então, o nosso estoque, nossa mercadoria, inicialmente deve ser registrada ao nosso custo. Posteriormente, caso não seja mais recuperável, então ela deve ser mensurada ao valor realizável líquido. Dos dois, o que for o menor. Se o valor realizável líquido é menor que o custo, então será o valor realizável líquido. Se o custo é menor que o valor realizável líquido, obviamente, então será o custo. Questão, então, errada. Segunda questão. Em um cenário econômico de alta dos preços, a opção pela utilização do método PEPS, primeiro que entra, primeiro que sai, provoca custos de mercadoria vendidas em valores maiores do que os que seriam obtidos com a utilização do método da média ponderada. E aí, pessoal, essa questão ela parece complexa, mas essa questão está errada. Pelo seguinte, sempre que estivermos falando em custo de mercadoria vendida, o CMV, então a gente vai ter a seguinte regra. Custo de mercadoria vendida. O último que entra, primeiro que sai, sempre vai gerar custos maiores que a média ponderada, que vai gerar custos maiores que o PEPS. Então, em um cenário inflacionário, um cenário de alta de preços, o custo de mercadoria vendida, o que vai gerar o menor, sempre vai ser o PEPS. Então tem uma regrinha aqui para a gente aprender isso. Olha, a gente começa aqui, CEL, faz uma matriz, começando pelos custos de mercadoria vendida, estoque final e lucro bruto. Então, CEL, para a gente facilitar, custo de mercadoria vendida, estoque final no meio e lucro bruto abaixo. E a gente começa aqui sempre pelo EPS, média ponderada, e PEPS. No primeiro caso, no custo de mercadoria vendida, a gente sempre vai usar aqui da esquerda para a direita, sempre vai ser maior. Nos demais casos, da esquerda para a direita sempre vai ser menor. Então, por isso essa questão aqui está errada, porque ela afirma que os valores obtidos seriam maiores que a média ponderada e na verdade seriam menores. Então, por isso a questão está errada. Então, pessoal, essa regrinha aqui ela pode salvar na hora da prova. Caindo uma questão como essa, você faz essa matriz aqui rapidinho. Começa a sigla CEL, custo de mercadoria vendida, estoque final, lucro bruto. Depois vem o EPS, média ponderada, e PEPS em todo. No primeiro caso, sempre da esquerda para a direita vai ser maior. E nos dois vai ser o contrário. Da esquerda para a direita sempre vai ser menor. Ou seja, o EPS vai ser menor que média ponderada, que vai ser menor do que PEPS. Então, a regrinha simples, mas que pode salvar na hora da prova. Vamos lá. O reconhecimento inicial de um ativo intangível que tenha sido adquirido em separado deve ser feito ao custo, o qual deve incluir, entre outros elementos, os impostos de importação, correto, e os impostos não recuperáveis incidentes sobre a compra. Pessoal, corretinha, questão literal aqui do artigo do CPC, o item 27, CPC 04. Então, os custos de ativo intangível adquirido separadamente incluem seu preço de compra, acrescido de impostos de importação e impostos não recuperáveis sobre a compra,
depois de deduzidos os descontos comerciais e abatimentos, e qualquer custo diretamente atribuível à preparação do ativo para a finalidade proposta. Pessoal, entender o que entra no custo de um produto é fundamental, porque o CESP cobra muito. Concurso para auditor fiscal aqui da Cefaz Alagoas, concurso de altíssimo nível, e eles cobram questões dessa natureza. Então nós temos que saber o que compõe o custo do produto. Dá uma olhadinha no CPC 27, aliás, CPC 04, perdão. Dá uma olhadinha para que a gente possa fixar, para não perder questões simples como esta aqui. Auditor fiscal, novamente, agora do Distrito Federal. A partir da análise da demonstração dos fluxos de caixa, o usuário da informação toma conhecimento de como a entidade financia suas atividades, descritas através dos fluxos operacional, de investimento e de financiamento. Pessoal, essa questão aqui é uma questão que gerou polêmica. É o seguinte, no fluxo de caixa nós temos realmente o fluxo operacional, de investimento e financiamento. Acontece que a questão fala que o usuário da informação toma conhecimento de como a entidade financia suas atividades, descritas através dos fluxos de caixa. O CESP considera a questão como correto, porém alguns professores e autores discordam. Segundo eles, não seria essa função do fluxo de caixa, estaria mais para demonstração ou outras demonstrações, mas não para a demonstração do fluxo de caixa. No entanto, fiquem atentos, porque para o CESP essa questão aqui ela está corretinha. Então, para o CESP, a partir da demonstração dos fluxos de caixa, é possível o usuário tomar conhecimento de como a entidade financia suas atividades, através dos fluxos operacional, de investimentos e financiamentos. Então, fiquem atentos com essa questão aqui, porque ela pode ser novamente cobrada, bem parecida com essa. E a gente sabe que o CESP considerou essa questão como certa, apesar da polêmica de alguns mestres terem comentado por aí, dizendo que não seria bem essa função do fluxo de caixa, mas o CESP considera, e para a prova a gente tem que ir sabendo isso, que o CESP considera como correto. Então vamos seguindo. Determinada entidade privada adquiriu para revenda mercadoria pelo valor de 500 mil. Com base nesse montante, o fornecedor cobrou ainda 10% referente aos tributos não recuperáveis e 5% de frete na entrega. A partir dessa informação, julgue o item a seguir. O gestor contábil deve contabilizar as mercadorias como ativo circulante ao custo de 550 mil. Pessoal, questão aqui, auditor fiscal do Distrito Federal. Mas uma questão muito simples mesmo. Vamos lá. O que entra no custo do produto? Entra o preço, os tributos não recuperáveis, que é o caso aqui, frete, entre outros. Então, a questão diz aqui que o custo foi de 500 mil. E ele adicionou 10% de frete. Então vamos lá. O valor da mercadoria foi 500 mil. Nós tivemos valor de tributos não recuperados, 10% desse valor, que deu 50 mil reais. E nós tivemos o valor do frete, que foi 25 mil reais, que é 5% do valor de 500 mil. Então nós tivemos o custo da mercadoria de 575 mil e não 550 mil. Veja que nessa questão o examinador ele desconsiderou o frete para entrega, mas o frete, pessoal, ele entra no custo da mercadoria sim. Então, olha, mais uma questão com custo de altíssimo nível, com a cobrança sobre custo de mercadorias, o que entra e o que não entra. Então, é um item que a gente tem que saber, porque são questões facílimas e a gente não pode perder uma questão dessa de forma alguma. Então, vamos seguindo. Portanto, questão errada. Determinada entidade contratou 2 funcionários para a área de vendas no primeiro dia do mês. No dia 15 do referido mês, esses funcionários receberam adiantamentos correspondentes a 30% dos salários que tinham direito no mês. O restante foi pago no 5º dia útil do mês subsequente. A respeito da situação hipotética apresentada, julguem o item a seguir. Os adiantamentos pagos ao funcionário no dia 15 do referido mês são considerados fatos modificativos porque reduzem o ativo, saída de caixa, e reduzem o patrimônio, reconhecimento de uma despesa. E aí, pessoal, o que vocês acham? Esse adiantamento a funcionário, ele é uma despesa? Não, pessoal, a questão está errada, porque o adiantamento a funcionário, ele é uma conta de ativo.
a empresa ela agora tem um direito a receber do empregado, a receber o que? O trabalho do empregado. Então aqui vai ser um fato não modificativo, mas sim um fato permutativo. Nós vamos lançar um débito adiantamento a empregados, que é um direito que a empresa tem agora, e vamos lançar um crédito no caixa. Portanto, ela não diminui o patrimônio da empresa, não reconhece despesa e não é um fato modificativo, e sim um fato permutativo. Ele permuta apenas contas do ativo, ou seja, a conta caixa, que é um bem, e um direito aqui a receber. No caso, receber o trabalho do funcionário. Acerca das contas dos grupos patrimoniais das empresas comerciais, julgue o seguinte item. A conta de ações em tesouraria pertence ao grupo de investimentos no ativo. Olha, pessoal, analista contabilidade do TJ Amazonas. Questão muito fácil. Concurso difícil e a questão muito fácil. Conta de ações em tesouraria era uma conta retificadora do patrimônio líquido. Então, pessoal, a gente tem que saber também a classificação das contas. Ela é retificadora de patrimônio líquido e não do grupo de investimentos. Portanto, a questão errada. Vamos seguindo aqui. Acerca das contas dos grupos patrimoniais de empresas comerciais, julgue o item. O reconhecimento de provisões no passivo ocorre quando a entidade possui obrigações com terceiros classificadas como prováveis, possíveis ou remotas. E aí, pessoal, olha, de novo, TJ Amazonas, questão fácil demais, pessoal. Concurso difícil e a questão muito fácil. Veja que quando falamos em provisões, nós falamos aqui de provável. Se temos uma obrigação provável, então haverá uma provisão. Possível, pessoal, não há provisão, é só lembrar, ó, pró de provisões com pró de provável. E possível e remota não há reconhecimento de provisão, apenas as prováveis. Provável, provisão, reconhece no balanço. Quando é possível, é um passível contingente, apenas divulga em notas explicativas. E no caso de si remota, como no caso da questão afirma aqui, não divulga em notas explicativas. Portanto, fiquem atentos a esse tipo de questão, mas uma questão bem simples. Questão também errada, né? A conta de ajuste de avaliação patrimonial recebe lançamentos em contrapartida de variações nos ajustes a valor presente de itens do passivo não circulante. Questão errada, pessoal, pelo seguinte, ó. Não é valor presente, e sim valor justo. Se tivessem trocado essas palavras, a questão estaria correta. Então, o correto seria: a conta de ajuste de avaliação patrimonial recebe lançamentos em contrapartida de variações dos ajustes a valor justo de itens do passivo não circulante, como artigo 182 da Lei 6.404. Serão classificadas como ajuste de avaliação patrimonial enquanto não computadas no resultado do exercício, em obediência ao regime de competência, as contrapartidas de aumentos ou diminuições de valor atribuídos a elementos do ativo e do passivo em decorrência da sua avaliação a valor justo. Então, pessoal, falou aí ajuste de avaliação patrimonial, você vai lembrar de valor justo. Lembra aqui, ó, ajustes, lembra justo. Então não é valor presente, é valor justo. Próxima questão. As patentes, além de serem amortizadas contabilmente, são sujeitas à redução de valor em decorrência da avaliação de seus valores recuperáveis. E aí, pessoal, o que vocês acham dessa questão? As patentes, além de serem amortizadas contabilmente, obviamente elas são amortizadas, são sujeitas à redução em decorrência da avaliação de seus valores de recuperação. Aqui, pessoal, nós estamos falando do teste de recuperabilidade.
As patentes passam pelo teste de recuperabilidade? Sim, portanto essa questão ela está correta. O teste de recuperabilidade, o valor recuperável, ele vai ser o maior entre o valor realizável líquido e o valor em uso. Portanto, a questão está correta. Com relação à operação que envolve resultado do exercício e a métodos de custeio das entidades comerciais, julgue o item que se segue. Situação hipotética. Uma entidade comercial apresenta estoque inicial no valor de 1.000, compras líquidas do período no valor de 500.000 e estoque final de 500. Assertiva. Nesse caso, o custo da mercadoria vendida por essa entidade comercial é de R$1.000. Como que a gente sabe isso, pessoal? Ele quer saber aqui o custo de mercadoria vendida. Então nós temos a seguinte fórmula: estoque inicial mais entradas menos saída é igual ao estoque final. Para que a gente possa calcular aqui o CMV, o custo de mercadoria vendida, a gente tem que saber qual é o nosso estoque final. Então vamos lá. Nosso estoque inicial era R$1.000. Nós tivemos compras líquidas no valor de 500. Então 1.000 estoque inicial mais 500 de compras líquidas menos as saídas que nós não sabemos. As saídas vai ser o nosso custo de mercadoria vendida, que vai dar igual ao nosso estoque final, que é 500. A questão fala que nosso estoque final é... A questão fala que nosso estoque final... Deixa eu apagar aqui que eu fiz besteira. A questão fala que o nosso estoque final ele é de 500. Estamos referindo aqui ao nosso estoque final. Então, é só a gente fazer aquele cálculo bem simples. Saídas igual 1.500, né? Os 1.000 mais os 500. Como passa para o outro lado aqui, mudança de termos, matemática básica. Então, nós vamos ter esse 500 aqui negativo, ou seja, 1.500 menos 500. Então, teremos saídas no valor de R$1.000. Portanto, a questão está correta. Questão bem simples também do TJ Amazonas. Por último, vamos lá. As despesas operacionais são obtidas pela análise da demonstração dos fluxos de caixa. E aí, pessoal? Na demonstração do fluxo de caixa, encontramos o fluxo de caixa operacional. As despesas operacionais são obtidas pela DRE. Por isso, pessoal, a questão está errada. Ele trocou DRE pela DFC. Estaria certo se fosse: as despesas operacionais são obtidas pela análise das demonstrações do resultado do exercício e não do fluxo de caixa. Na demonstração do fluxo de caixa, encontramos o fluxo de caixa operacional. Despesa operacional, falou em despesa, está falando da nossa DRE. Portanto, a questão está errada. Perceba que o CESP trocou apenas a DRE pela DFC. E por esse motivo a questão está errada. Então, pessoal, é isso. Estamos encerrando aqui algumas questões básicas de alguns concursos, como Auditor Fiscal de Alagoas, Distrito Federal, TJ Amazonas. E são questões que podem cair bastante parecidas na prova da Assembleia Legislativa. Portanto, vamos ficar atento para o novo CPC 00, que foi revisado, que com certeza vai ser questão certa em prova. Questões sobre custo de mercadoria, o que entra no custo e o que não entra, é muito importante. Então, pessoal, é isso. Espero que tenham gostado e até a próxima, se Deus quiser.